para falar sobre mecanismos de defesa, é a coisa mais importante, né? A psicanálise. Então, ao contrário dos que dizem que a resistência é só do analista, ele está querendo dizer que o analisando não tem mecanismo de defesa. No entanto, todo mundo tem mecanismo de defesa, tá? E a resistência, ela vem da repressão, ela vem da defesa. Tá? Então, a psicanálise freudiana, ela não só explica, né, a defesa, o mecanismo de defesa, como ela explica também a clínica que é sustentada pelos mecanismos de defesa. Tá? Então a resistência não pode ser só do analista, a resistência é de todos. Analista, analisando, leitor de psicanálise, quem assiste esse vídeo aqui, todo mundo tem resistência. Tá? Então o mecanismo, por que isso? Porque o mecanismo de defesa é uma das principais descobertas da psicanálise. Descoberta freudiana, clássica, típica, né, que toda hora as pessoas ficam tentando perverter, eliminar, porque dá trabalho, dá um trabalho danado você lidar com o mecanismo de defesa de todos. São vários tipos de mecanismos de defesa. A gente pode dizer, tem defesas, basicamente defesas perversas, recusa da castração. Defesa psicótica, tá? Algumas variantes, basicamente bloqueio da extroversão pulsional. Tá? E defesas neuróticas, que é um bloqueio relativo da extroversão pulsional, que permite a transferência, que permite a relação entre o mundo interno do sujeito que está em análise com o analista. Então, essa é a situação de análise mais fácil que tem. Na minha experiência, uma situação neurótica, ela permite análise, com resistência de todos, do analista, do analisando, de todo mundo. Todo mundo resiste à psicanálise, é importante. Então não é novidade nenhuma o trabalho de Jung, que nunca fez análise, o trabalho de Adler, que nunca fez análise, o trabalho de Lacan, que questiona a análise dele, né? Essas pessoas que tiveram uma análise muito, a mesma Melanie Klein fez uma análise ainda muito rudimentar, ainda. Então essas pessoas com análises rudimentares, né, elas conseguirem, digamos assim, produzir novas teorias psicanalíticas, eu questiono isso aí. Porque até prova em contrário, muitas das coisas que elas estão falando, como Melanie Klein, por exemplo, o superego é um superego pré-edipiano. Tá? Não tem condição de criar uma estrutura como o superego, tal como ele é descrito, né, antes do complexo de Édipo. A criança não tem maturidade para isso. Tá? Ou o conceito de Freud, o recalque originário, não tem como falar em recalque originário numa época, né, em que a defesa mal consegue lidar com o recalcado que está ganhando todas. Até a neurose obsessiva é uma vitória do recalcado, é o retorno do recalcado ganhando o tempo todo. Pois é, então essas coisas, se não tem condições técnicas para uma coisa se formar, ela não tem como se formar. Tá certo? Então, existe uma hierarquia das defesas, existe um desenvolvimento das defesas e, mais importante de tudo, né, não é possível evoluir na análise sem retomar o desenvolvimento da libido, sem deixar de ser criança. Se continuar sendo criança, se continuar os ganhos secundários todos de preguiça mental, de medo, né, de lidar com um trabalho de mudança, né, mudança de postura existencial, né, que caracteriza a alta de análise, que caracteriza a cura na análise, a mudança efetiva do padrão do sintoma, né, se ficar dizendo, como a gente, outra coisa que a gente fica escutando toda hora aí, tem que se adaptar ao sintoma, como se o sintoma realmente, tudo que foi feito na infância não tem como mudar. Então não existe psicanálise, né, para esse pessoal. Aí a gente tem que voltar lá para Breuer. Olha só, Breuer já conseguiu fazer o sintoma desaparecer. Se Breuer conseguiu, Freud, então, não só conseguiu fazer o sintoma desaparecer, como conseguiu impedir a formação de novos sintomas através da elaboração do conflito psíquico inconsciente. Isto é psicanálise. O que não foi isso não é psicanálise, é resistência à psicanálise. Tal como o conceito de mecanismo de defesa do ego, então olha só, faltou um adendo, mecanismo de defesa do ego. Tá? Então, todos os mecanismos de defesa são do ego.
E são por quê? Porque o ego está ligado com a realidade. O ego está ligado com a percepção. O ego está ligado com a realidade externa através da percepção da realidade externa. Então, essa percepção da realidade externa que traz implícita nela, em si mesma, né, os limites impostos pela realidade. Tá? Então, essa é a questão básica do complexo de castração. Ou eu aceito o limite da realidade, ou eu não aceito o limite da realidade. Se eu não aceito o limite da realidade, eu posso ser um perverso, eu posso ser um psicopata, eu posso sair carregando garota dentro da mala por aí. Agora, se eu aceito os limites da realidade, eu vou deixar a garota voltar para casa da família dela, porque aquilo ali, ela só saiu da casa da família dela para estudar numa escola, aquilo ali é uma escola. Vocês para se inscreverem no meu canal do YouTube, Psicanálise Léo. No meu canal do YouTube, vocês vão encontrar dezenas de vídeos a respeito de psicopatologia, psiquiatria e psicanálise, e da articulação entre elas.